A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos à lição número 7 da nossa série de 12 partes sobre o livro Um Coração Ardente. Veja, esta lição vem de um capítulo do livro que se chama Contra a Cultura ou Subcultura. E vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Ezequiel 28. Numerosos padrões e maneirismos de estilos de vida são moldados pelo espírito do mundo, certo? Quando você olha para Efésios capítulo 2, versículo 2, Satanás é chamado de o príncipe do poder do ar. Eu vou dizer assim para você, ele é o príncipe do poder da atmosfera. Repita, a atmosfera. Você pode ver que isso acontece por causa da forma como ele foi criado. Ezequiel capítulo 28. Eu quero ver o versículo 14. Deus falando com Lúcifer, ele diz: você era o querubim ungido. Viram isso? Você era o querubim ungido que cobria. Repita, que cobria. Veja, cobrir fala de atmosfera, ou seja, ele cuidava da atmosfera do céu, era o líder de louvor e adoração. Isso significa que ele gosta de operar com atmosferas. Diga comigo, Satanás opera em atmosferas. Sabe o que é interessante? É que o Espírito de Deus opera em atmosferas. Lembra, ele pairava sobre a face das águas, certo? Então Deus falou e foi feito. Então atmosferas são uma coisa muito crucial, certo? Em nossa caminhada cristã, em culturas e sociedades, etc., certo? Uma atmosfera vai desenvolver um clima. Um clima se torna a cultura das pessoas. Você está acompanhando? Existem algumas coisas boas em nossa cultura. Repita, coisas boas. Que foram moldadas por pessoas piedosas, influenciadas pelo Espírito de Deus e suas vidas moldando a cultura. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar a Constituição dos Estados Unidos. Se você lê a Constituição dos Estados Unidos, percebe que está lendo algo bem piedoso. Por quê? Porque homens piedosos oraram e sabe o que aconteceu? Desde então o inimigo tem tentado mudar isso para tentar mudar o clima no nosso país. Você está vendo? Veja, se você vai a outras nações do mundo, por exemplo, o Iraque quando Saddam Hussein estava governando, ou o Irã, você tem uma atmosfera que não tem quando está na América, não tem liberdade para pregar o evangelho lá, de forma aberta, em público, certo? Vemos lugares como Sudão, Vietnã, situações parecidas. Por quê? Tudo diz respeito a atmosferas, então a guerra é nas regiões celestiais, como Paulo disse, você entende? Certo, outras coisas em nossa cultura que são moldadas pelo príncipe do poder do ar. E eu poderia chamar de o príncipe do poder da atmosfera. Por exemplo, temos a legalização do aborto, certo? Foi algo que trouxe uma mudança na atmosfera da nossa nação. Veja a cultura moldada pela nossa música pop. Sabe, você olha, quando Elvis Presley apareceu, quando os Beatles apareceram, os homens de repente mudaram, você entende o que eu digo? Isso ocorreu através da música. Por que a música é tão importante? Só uma parte aqui, eu já observo isso há anos. Já fizeram estudos sobre isso. A música é a única coisa que pode ultrapassar a parte analítica do seu cérebro e ir direto para o seu espírito. Certo? Quem é da publicidade sabe disso. Eu tenho um livro secular que se chama O Mago das Propagandas. Certo? É um livro secular. E ele, na verdade, ensina como a música é a ferramenta mais poderosa da propaganda. Com ela você pode fazer alguém querer algo, ignorando o intelecto que diz você não precisa disso. Mas a música, o jeito que é apresentado, na verdade cria um desejo de ter. A atmosfera é uma coisa muito, muito grande. Então, em uma sociedade, se os crentes são mais fortes em Deus do que os pecadores são em seu pecado, então a retidão prevalecerá na cultura. O mesmo é verdade com o indivíduo crente. Certo? Se você é mais forte em Deus do que o pecador é com o pecado, você controla a atmosfera. Por isso que Jesus, sempre que ia a uma festa, ok? Toda a atmosfera mudava. Até os coletores de impostos, que eram a máfia daquele tempo, não agiam de forma habitual. Faziam perguntas a ele, ouviam dele. Era interessante ouvir o que ele tinha a dizer. E quando ele entrava no templo, os demônios gritavam, porque ele dominava a atmosfera, porque era mais forte em Deus do que o pecador era no pecado.
Eu lembro que o cantor Carman tinha uma música, lembra? Se chamava O Convite do Bruxo, era sobre ele ir à casa de um bruxo. A maioria dos crentes não ia na casa do bruxo, por quê? Porque a bruxaria dele era mais forte do que o crente era em sua retidão. Boa pregação, amém? Então, o que nós precisamos fazer é desenvolver um espírito forte para podermos controlar atmosferas. Porque é isso que Deus quer para nós. Lembra da primeira lição? Eu te contei a história de Charles Finney entrando naquela fábrica. Toda a atmosfera ali mudou. E ele pregou o evangelho a toda a fábrica. Eu lembro, Smith Wigglesworth entrou num trem e um pregador católico caiu de joelhos diante dele e disse: Deus me convenceu do pecado. Só por ele entrar ali. Você já esteve numa situação em que as pessoas dizem, sabe, tem algo em você. Quantas vezes acontece comigo, eu estou andando num restaurante, o garçom chega e pergunta, o que é isso que há em você? E aí você conta, foi o que Pedro quis dizer quando disse para estar sempre pronto para dar uma resposta à esperança? Há algo sobre sua presença, sabe? Você entra e a atmosfera muda. Tem certas pessoas que eu conheço. Eu lembro do Dr. Cho. A primeira vez que estive com o Dr. Cho, o Dr. Cho entrou no carro, eu estava ali para recebê-lo. Ele ia a uma conferência em nossa igreja, ele entrou no meu carro e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar como um bebê, as lágrimas caíam. Eu pensei, eu não quero nem falar com ele. Ele está se preparando para o culto, não quero atrapalhá-lo. Mas finalmente eu não me aguentei e aí eu disse, Dr. Cho, Deus está nesse carro. E ele, eu sei. E o espírito daquele homem era tão forte que ele entrou no carro e a atmosfera inteira mudou. Eu conheço homens e mulheres de Deus que eu respeito, que entram na sala e de repente eu sei que estão lá. Eu lembro o meu ex-pastor. Eu estava adorando, sabe, naquela época eu era pastor de jovens e eu estava adorando e de repente eu sabia que ele tinha entrado no prédio porque faltava pouco para começar o culto, eu abri os olhos e ele estava ali porque a atmosfera mudava quando ele entrava, entende o que eu digo? Então a atmosfera é importante, você pode dizer amém? Então, se os ímpios são fortes no seu pecado e os crentes não são na sua retidão, as trevas vão prevalecer. E aqueles que são fracos na fé vão gravitar ao redor das trevas. Você pegou isso? Eu disse, você pegou isso? Nós ainda vamos falar disso nessa lição. Então, por esta razão, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 chama Satanás de o Deus deste mundo, ou Deus da atmosfera desse ar. Estão acompanhando? Certo? Então, se nós não abandonarmos de propósito os padrões e maneirismos do mundo, vamos gravitar constantemente ao redor dele, sendo crentes. Nós temos que, de propósito, abandoná-los. E eu quero dizer renunciar e se arrepender. Sabe, 2 Coríntios 4 diz que somos nós que renunciamos às coisas ocultas das trevas. Você tem que renunciá-las de propósito. Muitos crentes lutam contra tantas coisas porque não as renunciaram. Eles não aprenderam o poder da cruz. Ei, depois que você põe os desejos debaixo da cruz, aqueles desejos não importam mais. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não te força a fazer nada. Ele é o Deus desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Se você nasceu de novo, não é desse mundo. Foi um comediante chamado Flip Wilson que disse, o diabo me fez fazer isso, não foi Deus. Certo? O diabo não pode te forçar a fazer nada. Mas a minha Bíblia diz que cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo. E seduzido, aí está o poder do diabo. Repita, seduzido. Diga de novo, seduzido. Mas eu não posso te seduzir com algo que você não deseja. Você vai a um crente comum e diz, olha, tem uma carreira de cocaína, vai te fazer sentir bem. Ele diz, sai daqui, por quê? Porque eu não posso seduzi-lo com isso, ele não deseja. Eu não te seduzo com o que você não deseja, mas posso te seduzir com algo que você não pôs debaixo da cruz. E se os crentes não renunciarem às coisas ocultas das trevas, de acordo com 2 Coríntios 4, vai gravitar em torno delas, você entende? É importante. Morte e vida estão no poder da língua. Eu nem sei por que estou dizendo isso, mas não consigo evitar. Mas é importante você renunciar às coisas ocultas das trevas, e você faz isso falando. Eu renuncio a essa forma de vida e a ponho debaixo da cruz. Renuncio a esse desejo de beber e ponho debaixo da cruz em nome de Jesus. Ele não tem mais poder sobre a minha vida, não atua mais no meu corpo físico, porque aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em mim e ele vivifica o meu corpo. Bam! A Bíblia diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra é estabelecida no céu. Não diz para sempre, Senhor, tua palavra é estabelecida no céu e na terra. Só diz céu. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Sabe, Deus diz, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia.
E como ela volta pela nossa boca? Então Deus é a primeira testemunha, nós a segunda. Quando nós falamos, tudo é estabelecido aqui. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada, certo? Por isso que é importante você falar a atmosfera certa em sua casa, fale a atmosfera certa em sua igreja, não fique falando dúvida e incredulidade. Não fique lamentando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, fale a palavra de Deus sobre sua vida. Fale a palavra de Deus sobre a sua casa, fale a palavra de Deus sobre os seus filhos. E estabeleça ela, você pode dizer amém? Crie uma atmosfera na qual o Espírito de Deus se deleitará em estar. Como faz isso? De propósito, renuncia às coisas das trevas. Amém? E fala a palavra de Deus sobre a sua vida. Certo? Então eu quero que você leia comigo Levítico 18:3, e é maravilhoso o que nós temos aqui. Deus diz assim, ouça com atenção. Não hajam como o povo do Egito, onde costumavam viver. Vocês não devem imitar a maneira de vida deles. Você pegou isso? Não hajam como o povo do Egito, onde vocês costumavam viver. Vocês não devem imitar a maneira de vida deles. Repitam, não imitem a maneira de vida deles. Paulo enfatiza isso no Novo Testamento. Ele diz assim, Romanos 12, verso 2, na NVI, Nova Versão Internacional. Não se conformem, repitam, conformem. Não se conformem mais ao padrão deste mundo. Repitam, padrão. Ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Sabe, quando olhamos a palavra conformar e transformar, ambas têm a mesma raiz, com prefixos diferentes. Com significa estar com. Ele diz, não se conformem aos padrões deste mundo, certo? Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Trans significa cruzar ou ir além. Então é o nível mais elevado aonde você vai. Com significa estar com. É isso que o povo de Deus deve desejar, não se conformar aos padrões desse mundo, mas se transformar ao modo de vida de Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, entendem? Certo, o reino de Deus e o curso desse mundo estão indo em direções diferentes. Quantos aqui sabem disso? 2 direções opostas, nenhuma harmonia entre os dois, certo? Certo, eu vou te contar uma visão que tive no Espírito. Quando eu era um jovem crente, Deus me deu uma visão espiritual e eu vi um cara num barco a remo. Certo? Você já andou num barco a remo? Sabe, a remo? Certo? E era um rio muito rápido onde ele estava e a água ali era branca. E aquele cara remava contra a corrente. E ele tinha que o quê? Por força. 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 Lembre, eu avanço para o alvo que está diante de mim. Mas sabe, naquela visão eu vi aquele cara se cansando. E sabe o que ele fez? Largou os remos. E o que acontece quando ele faz isso? Ele continua a avançar um pouco devido à força que fez, mas gradualmente ele para, e depois de parar, de repente ele começa a ir de acordo com o rio. Veja, o barco dele ainda aponta para cima. Ele ainda fala como um cristão, conhece a linguagem do cristão, mas está agindo como o mundo. Está se conformando ao padrão do mundo, embora aponte para cima. Estão acompanhando? Não se conformem ao padrão deste mundo. Você pode dizer amém? Não há harmonia entre o reino de Deus. Veja, Deus me deu esta visão. O rio estava no fluxo do mundo e o homem remava em direção ao céu. Nós não estamos vivendo no céu neste momento. Ou seja, a atmosfera onde vivemos, ouça, ela é o quê? É o mundo. Embora Deus tenha dito que podemos mudá-la, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Mas nossa responsabilidade é estabelecer a atmosfera e mudar. A escolha é nossa. Então, em João capítulo 15, versos 18 e 19, na Nova Tradução Viva, Jesus faz uma declaração que eu achei maravilhosa. Eu quero que você ouça isto. Jesus disse, quando o mundo os odeia... Repitam, quando? Quando o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas não pertencem. Eu os escolhi para saírem do mundo e por isso os odeiam. Note, ele diz, quando o mundo os odeia. Será que o mundo nos odeia? Será que ele odeia mesmo? É quase como se tivéssemos passado os últimos anos tentando provar que as palavras de Jesus estão erradas. Tentamos ser aceitos pelo mundo. Mas Jesus disse, ei, se você me seguir, o mundo vai te odiar. Eu fiz algumas pesquisas sobre a igreja antiga, eu estou falando da igreja nos séculos 1, 2 e 3. Era a igreja perseguida, homens que foram discipulados de perto pelos apóstolos Pedro, João, Tiago. E eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre a igreja antiga. De fato, eu li algumas citações de romanos daquela época que não eram crentes, repitam, não crentes.
Sabe o que eles diziam sobre os crentes? Diziam que para identificar um crente olhava-se para o seu estilo de vida. Eles viviam por um sistema totalmente diferente de leis. Diziam que estes crentes, exatamente o que os romanos diziam, estes crentes, eles se submetem às nossas leis, mas vivem por uma lei superior. Deixa eu te dar um exemplo. Se a maconha fosse liberada hoje em todo o país, eu me pergunto quantas pessoas dentro da igreja diriam: agora está tudo bem, é legal. Mas antigamente se baseavam numa lei superior. Então, mas foi exatamente o que um romano não crente disse: eles vivem como peregrinos e não vivem segundo a sua carne. Atualmente, aqueles que nos odeiam fazem por razões diferentes daquelas da época da igreja antiga. Quer saber o que eu tenho descoberto sobre as razões pelas quais a mídia está reportando sobre alguns de nós crentes? É porque alguns de nós são extravagantes, porque somos arrogantes ou temos um estilo de vida que ostenta. Você está comigo? Eu me lembro de um repórter. Eu tenho um grande amigo que é da diretoria de uma igreja, ele também é pastor auxiliar. E como pastor auxiliar, ele tinha uma casa muito bonita, sabe? Era ao lado da de um jogador de futebol profissional em Dallas. E o repórter estava atrás do pastor presidente. E aí, finalmente, sabe, o pastor auxiliar acabou dizendo ao repórter: por que você não diz nada a meu respeito, não fala de mim? O repórter disse: já sabemos que você mora numa casa muito boa. Mas ele disse: você não ostenta. Temos te observado e vemos como você genuinamente está interessado em ajudar pessoas. Você não está interessado em dizer: eu tenho isso e tenho aquilo. Entendem o que eu digo? Então o mundo, eu não acredito que o mundo tem problemas com os crentes tendo coisas boas. Para mim, o problema do mundo é quando nós nos gabamos e não tratamos as pessoas com o amor de Deus. Então a igreja antiga basicamente era assim. A igreja antiga era uma contracultura. E você diz: como assim contracultura? Existe contracultura e subcultura, certo? Eu quero deixar isso muito, muito claro. O que eu estou dizendo aqui é que a igreja antiga era uma contracultura. Eu também digo a vocês que a maioria das igrejas nos tempos de hoje é uma subcultura. Deixa eu dar as definições, ok? Uma contracultura é um grupo de pessoas cujo estilo de vida rejeita, repitam, rejeita, ou se opõe aos valores dominantes e padrões comportamentais da sociedade. Um conjunto completamente diferente de regras governa suas vidas. Certo? Isso é contracultura. Deixa eu dar um exemplo de contracultura. Os hippies são uma contracultura, certo? Vivem totalmente na deles. Veja, eu estou falando dos hippies dos anos 60 e 70. Lembram disso, ok? Totalmente contracultura, certo? Muito bem, mas os crentes da igreja antiga eram uma contracultura. Pense à luz da igreja antiga. Um grupo de pessoas cujo estilo de vida rejeita ou se opõe aos valores dominantes de comportamento da sociedade. Um conjunto diferente de regras governa suas vidas, certo? Se você olha para o que Pedro diz, eu vou te provar. Veja o que Pedro diz em Atos 2:4. Sejam salvos dessa geração perversa. Na versão a mensagem ele diz: saiam enquanto podem, saiam dessa cultura estúpida e doentia. Agora, o que é uma subcultura? Subcultura é um grupo distinto de pessoas que ainda é parte da cultura existente no geral. Embora alguns traços das pessoas neste grupo as diferencie, ainda estão conectadas à sociedade em geral. Ok, a maioria da igreja se enquadra nessa descrição. Em nossa sociedade, as pessoas têm estilos de vida muito diferentes, não é? Certo? Se você olha para a cultura hoje, temos uma abrangência grande, não é? Temos um lado aqui num extremo, um progressista extremo, que são pessoas como as estrelas de rock, os góticos, tem gente que não sai ao sol, tem uns que se vestem só de preto, não saem na rua, esse é um extremo, certo? E aí do outro lado da cultura na América, o que temos? Temos os conservadores, certo? Pessoas que pagam os impostos, pessoas que valorizam o voto, pessoas que trabalham normalmente de 8 às 5, que buscam melhorar a sua comunidade. São conservadores, não são nascidos de novo, mas ainda assim são conservadores, não é? Veja a abrangência da nossa cultura. O que eu te digo hoje é que a igreja é mais uma subcultura, um grupo dentro da cultura em geral, ao invés de uma contracultura como era a igreja antiga. Você está acompanhando? Ou seja, se a igreja de hoje é uma subcultura, sabe o que isso significa? Que nós nos adaptamos à cultura. E se as linhas da cultura começam a se mover, significa que a subcultura se move com ela.
Mas se as linhas da cultura se movem, uma contracultura não se move porque não está conectada. E você diz, como você pode deduzir isso? Eu vou dar alguns exemplos, ok? Vamos pegar um filme mediano com classificação para 16 anos, ou 18, que as pessoas fazem fila hoje, incluindo aqueles que vão à igreja para assistir. Então, se não tiver nudez excessiva, nem palavrão demais, a gente assiste, certo? Certo? Mas sabe, aquele filme para 16, 18 anos pode ter rebelião, desrespeito, casos, adultério, fornicação e por aí vai, certo? Agora, pegue esse filme hoje, que assistimos, mostre para nossa sociedade inteira 60 anos atrás. Você iria chocá-los a um ponto que eles nunca iriam esquecer. Imagina pessoas fazendo piadas homossexuais, tendo casos, estão acompanhando fora o desrespeito, certo? Você chocaria toda a sociedade? O que aconteceu? As linhas se moveram? E como subcultura nos movemos com elas? Então será que temos sido governados por um conjunto diferente de leis? Ou temos nos misturado ao mundo tentando fazer os dois funcionarem? Será que o mundo nos odeia mesmo? Estão acompanhando? Será que somos mesmo santificados? Somos mesmo separados? Eu não quero ser legalista aqui. Veja os trajes de banho que se usam hoje. Vá com o maiô de hoje à praia de 60 anos atrás? Ou com o fio dental? Ou com a sunga que andam usando? Você chocaria aquela cultura completamente? Entende o que eu digo? Eu estou sendo legalista? Não, estou te mostrando um sintoma. De que quando a palavra de Deus está de fato te mudando e te transformando, você não vai vestir roupas para revelar, vai vestir roupas para esconder. Você não vai querer se sentar em uma atmosfera onde o nome de Deus é usado em vão e onde as mesmas coisas que cravaram os pregos nas mãos de Jesus são usadas para entreter você. Deixa eu te dizer quando foi que eu tive um alerta sobre isso. Eu lembro alguns anos atrás, eu estava pregando numa sequência de domingos à noite, eu fiquei um dia mais naquela cidade e decidi assistir um filme com a família. Era um filme com uma cena clara de assassinato e veja, fui eu quem convidou para assistirmos. Fui eu. Disseram, e aí, o que faremos? Eu te digo, eu escolhi aquele filme porque tinha um ator que eu gostava. E era uma cena horrível de assassinato e era bem visual. A minha esposa se levantou e saiu e os meus filhos entraram durante um dos flashbacks deste assassinato. Meu filho ficou tão perturbado que saiu da sala. Foi para a mãe dele. E aí depois eu me senti bem mal, sabe? Foi impressionante. Estamos sempre falando aos líderes sobre as coisas de Deus e ali estou eu assistindo aquele filme. E eu pensei, meu Deus, eu matei essa atmosfera aqui, certo? E isso foi quando meus filhos eram bem crianças. E eu lembro que depois do filme fui falar com a minha esposa e ela disse, sabe, seu filho está muito chateado com o que você está assistindo. Eu disse, ele deveria mesmo, eu me dei muito mal. E aí eu sentei com meus garotos, me desculpei e disse, sinto muito. E o que aconteceu foi que fomos ao próximo lugar e quando chegamos lá havia um casal muito piedoso que na verdade foi quem me orientou quando eu fui salvo. E um dos meus garotos ainda estava lidando com aquilo. Sabe, ele mencionou, sabe, papai assistiu esse filme e você não acredita em como eu me senti? Estando na presença daquele homem, por ele saber o que eu havia assistido. De repente eu fiquei, uau! Você tem que entender algo. Quando você entra em uma atmosfera e está escuro, quando você fala com alguém que emite uma luz muito forte, aquilo vai expor algo. Entende o que eu digo? Então eu fiquei, uau! E o Senhor falou comigo, eu nunca esqueço, ele disse, filho, isso é um alerta para você acordar. É para você. E naquela mesma semana, Deus me deu uma revelação que mudou a minha vida. Se você olhar para Abraão e Ló, Abraão saiu por causa de uma revelação divina, não é? Ló saiu porque ele queria ir com Abraão. E quando Abraão e Ló se separaram, começaram a se espalhar pela terra. E o que aconteceu foi que Ló havia crescido e sido abençoado.
Porque Abraão era abençoado, toda vez que você anda com alguém espiritual é abençoado. Não é assim? Mas quando você ainda é um homem carnal e anda com alguém espiritual, sabe o que vai acontecer? Vai haver conflitos. Então Abraão olha para Ló e, sendo Abraão um homem muito piedoso, ele diz, quer saber? Você, Ló, escolhe para onde quer ir, eu vou para o outro lado, porque Abraão estava interessado em seguir as direções de Deus. Certo? Mas Ló, sabe o que a Bíblia diz? Ele dá uma longa olhada nas planícies de Sodoma e Gomorra. Sabe por que ele se demora tanto? Porque alguns versos atrás tinham passado por aquele caminho e ele sabia o quão mau era aquele lugar. Ele está pensando, como eu posso ir ali e desfrutar, porque era uma terra muito frutífera? Como eu posso desfrutar do benefício daquele lugar sem ser pego no epicentro da sua maldade? Então Ló diz, eu tive uma ideia. Eu vou descer e vou armar a minha tenda nas planícies de Sodoma, mas não vou entrar na cidade. Dessa forma vou aproveitar o fruto da terra, mas não vou ficar preso, sabe, na maldade dela. Parece um plano bom, mas 6 capítulos depois, Gênesis 19, ele não está mais na tenda da planície. Ele agora tem uma casa dentro dos portões da cidade. Ele gravitou diretamente para a cidade. Está acompanhando o que eu digo? Agora, se você for para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, lemos, e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra às cinzas, os condenou à destruição, fazendo delas um exemplo àqueles que depois viveriam impiedosamente. E libertou o justo Ló, repitam, o justo Ló, que era oprimido pela conduta libertina dos maus. Pois aquele homem justo habitando entre eles tinha sua alma justa atormentada, dia após dia, por ver, repitam, ver e ouvir suas obras iníquas. Agora olhe para mim. A sua alma era atormentada por ver e ouvir as obras iníquas deles. Agora, se pegarmos o exemplo de Ló em nossos dias, hoje você trabalha em fábricas, companhias, negócios. E eu te pergunto, você vê obras iníquas diariamente onde você trabalha? Levante sua mão se é verdade, todos. Certo? Sabe por que isso não te atormenta ou incomoda? Porque é o seu campo missionário. Está acompanhando? Mas quando você escolhe aquele vídeo, quando escolhe o vídeo que é cheio de violência, uma violência impiedosa, eu acho que tem uma violência piedosa e uma impiedosa. O Velho Testamento está cheio de violência, ok? Tem certas violências para um propósito que estão certas, entendem? Mas quando você escolhe o vídeo, com todos os comentários obscenos, com isso e aquilo obsceno, você escolhe como Ló escolheu habitar ali. Você então se abre para ser atormentado. Mas quando você está indo ao campo missionário, você está protegido. É por isso que você pode trabalhar numa atmosfera ímpia e continuar absolutamente em chamas por Deus, queimando e brilhando, crescendo em zelo. Mas quando sente e escolhe seu entretenimento, o que acontece? Você se vê ficando cada vez mais enfadado e inquieto e a sua luz diminuindo. Pessoas legalistas dizem, fique longe do mundo só para ficar no nosso clube de santos. Isso é legalismo. Mas o que Deus diz é, separe-se do mundo para que você tenha intimidade comigo. Há uma grande diferença. Não se trata de desistir de algo, se trata de conseguir algo. E do que você decide escolher? Quando você olha, sabe, isso é algo que eu digo aos meus filhos. Eu digo aos meus filhos, vez após outra, digo, pessoal, eu quero uma atmosfera nessa casa, que o Espírito Santo goste de habitar aqui. Eu não quero uma atmosfera nessa casa onde ele não queira habitar. Significa que discussão, briga, reclamação, assistir certos filmes, não teremos isso, ouvir certas músicas, não teremos isso aqui. Eu não vou aceitar como pai, eu vou proteger a atmosfera dessa casa. Você entende o que eu digo? Então, como crente, você tem que tomar uma decisão, o quão perto quer estar de Deus? O quão perto você quer estar de Deus? Se você cria uma atmosfera e aí você é responsável por ela, lembra Lúcifer cobria. Se você cria uma atmosfera que está de acordo e o Espírito Santo quer habitar nela, pelo que ele nos diz em sua palavra, então o que acontece? Você experimenta a presença dele. Você experimenta saúde divina. Se há uma dívida, vai ser muito mais fácil fazê-la desaparecer. Mas se você convida a discussão, a discórdia, o pecado, e você escolhe aquela revista, aquele vídeo e tudo mais, deixa eu te mostrar uma coisa, Deus diz claramente, vai ver que eu não estou sendo legalista. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, abstende-vos de toda forma de mal. Efésios 5:11 e 12, ouça isto. Não participem das obras infrutíferas e más das trevas, antes exponha-nas à luz.
É vergonhoso até falar das coisas que os ímpios fazem em secreto. Não só falamos daqueles filmes, nós assistimos e nos entretemos com eles. E aí nos perguntamos, por que é que o fogo de Deus não queima em mim? Como é que eu vejo tanto crente aí tão animado? Ele está sempre tão positivo, diz que a luz de Deus brilha nele. Bem, faça uma auditoria. Com que você tem se incomodado? Entende o que eu digo? Você está comigo? Então há problemas que trazemos para nós mesmos na nossa caminhada com Deus, só por aquilo com que nos envolvemos? O que trazemos à nossa vida, aquilo no que mergulhamos? Ouça, isso também tem a ver com os seus amigos. Pare de escolher amigos que vão querer te derrubar. Escolha amigos que vão te pôr para cima, que vão falar a palavra de Deus, as promessas de Deus, a aliança de Deus, da presença de Deus para você. Estão comigo? Quer saber uma das razões por que eu gosto tanto do pastor Rob Thompson? Sabe uma das razões pelas quais eu gosto tanto de ficar na casa dele? Porque o homem, ele só fala da palavra de Deus. Eu nunca ouvi nada diferente. Nos sentamos à mesa ontem à noite e tudo que falamos foi da palavra de Deus. Há uma atmosfera na casa dele, na qual é tão fácil falar das coisas de Deus. Eu amo isso e já faz tempo, eu venho aqui há mais de 10 anos. Sabe, a primeira vez que eu vim, eu pensei, isso é bom, é delicioso. Ele sentado de short no deck, só sentado falando comigo, e eu tenho que estudar, mas isso é bom demais. E ele falando, e a revelação fluindo e fluindo. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele escolheu se separar para Deus. Linda escolheu se separar para Deus. Então há uma atmosfera. Certo? É assim que deve ser a sua casa. Então eu vou nessas igrejas, e eu falava disso ontem à noite, eu estou sempre atento às atmosferas. E aí eu penso, é muito fácil pregar aqui. Por quê? Porque uma atmosfera foi criada. Entende o que eu digo? E eu vou a outros lugares com grandes multidões, muita gente. Mas às vezes não é algo tão simples pregar ali, é difícil. Eu quase tenho que arar o lugar, por causa da atmosfera. Então o que fizemos essencialmente? Por tentarmos deixar todo mundo confortável, convidamos todos a uma subcultura. Temos nossa camisa de Jesus, eu nasci de novo, tem aquela música de Jesus. Tem até grupo do mundo cantando sobre Jesus agora, que bonito, colocamos eles em nossas plataformas e deixamos que cantem para nós. E aí nos tornamos uma subcultura. E agora tudo que precisamos fazer é, se uma linha se muda, nos mudamos com ela. Ao invés de sermos governados por um conjunto completo de leis diferentes, vá comigo, por favor, para Ezequiel 44. A palavra para santo, repita santo. Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,12 diz, como filhos obedientes não se conformando, repita, conformar, aos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas assim como o que os chamou é santo, vocês também sejam santos em toda a sua conduta. Como está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus diz, sejam santos em toda conduta. Conduta significa comportamento. Deixa eu falar da palavra santo antes de ir para Ezequiel. A palavra santo, eu li sobre isso essa manhã, vem do hebraico e, claro, como eu li, tem no Novo Testamento também. Santo em quase todo o Velho Testamento vem da palavra kadosh, certo? Agora, kadosh significa separar e também fala de pureza. Mas também significa o seguinte, significa um corte acima de algo. Repita, um corte acima. Eu gosto disso porque, na verdade, santidade é uma pureza que transcende. Como assim transcende? Quantos sabem que existe uma pureza que não é pureza? Eu posso dizer que algo é arsênico puro, é arsênico puro. Estão comigo? Veja, por exemplo, se você disser a alguém que levanta peso, você precisa ganhar peso. Ele sabe do que você está falando. Agora diga isso a um cidadão médio, o que ele vai pensar? Opa, é hora dos sorvetes, é hora dos doces, vamos nessa agora. Sabe, eles pensam, eu vou ganhar alguns quilos. Agora, quando você diz isso a alguém que trabalha o corpo, ele sabe que a massa muscular tem a ver com proteína. Ok, ele entende isso. Muita gente, quando você fala pureza, não entendem, pensam, é a forma como nos vestimos, não podemos usar o cabelo como o mundo usa. Isso não é santidade, você entende, não é? Certo? A santidade é uma pureza que transcende, que começa por dentro e sai quando as leis e os caminhos de Deus se tornam os seus caminhos e suas leis, certo? Porque Deus diz, meus caminhos não são os seus. Meus pensamentos não são os seus. Eu vivo num nível diferente da minha criação. E quando Deus diz, seja santo, pois eu sou santo, Ele está te convidando ao nível dele.
Não está falando de vestimenta, claro, tem a ver, porque isso também vai afetar a sua vestimenta. Com Deus as suas roupas não querem revelar, querem esconder, lembram? Você vai querer viver de tal forma que você sirva, não seja servido. Não vai querer ganhar ou reter para si. Você vai querer dar, entende? Você se adapta aos caminhos de Deus. Quando as pessoas falam mal de você, você as abençoa. É totalmente o contrário de como o mundo se comporta. O mundo quer dar o troco, não é assim? Então você sobe ao nível de vida de Deus. Estão acompanhando? Estão entendendo? Então, isto é algo maravilhoso. Ezequiel, a partir do capítulo 40, todos os capítulos começando com 40, você tem o profeta descrevendo o templo em uma cidade e, basicamente, eu vou ler o comentário de Barnes. O comentário de Barnes diz, é um comentário famoso, ele diz, o retorno da Babilônia, na verdade, foi o princípio desta obra, mas apenas o princípio, uma introdução ao reino futuro de Cristo. Então, a visão de Ezequiel, Barnes continua a dizer, por isso deve ser vista como estritamente simbólica. Ou seja, sim, ele está nos dando uma descrição no Antigo Testamento de um templo, mas Barnes diz que ele deve ser aplicado ao reino de Cristo e deve ser visto como simbólico, certo? Veja, no Velho Testamento os levitas eram os sacerdotes, certo? Correto? O que no Novo Testamento seriam os crentes, correto? Veja o que ele diz aqui no verso 9. Ezequiel 44, assim diz o soberano o Senhor, nenhum estrangeiro incircunciso no coração ou incircunciso na carne. Incircunciso na carne fala do Velho Testamento, incircunciso no coração do Novo Testamento, certo? Você entende, é uma visão, é simbólico. Não entrará no meu santuário nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas, verso 10, e os levitas, sacerdotes, que se distanciaram de mim quando Israel se desviou, que se afastaram de mim indo atrás de ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade? Poderão servir no meu santuário como encarregados dos portões do templo e também como ministros da casa. Você está vendo, veja o verso 12, porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em iniquidade. O que ele está dizendo, esses líderes que seguiram as pessoas nos caminhos do mundo quando deslizaram para o mundo, vão carregar sua iniquidade, sabe como farei deles ministros da casa? Agora veja o verso 15. Ele diz, mas os sacerdotes, os levitas, os filhos de Zadok, repitam, os filhos de Zadok, que continuaram servindo o meu santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim e ministrarão a mim. Eles estarão diante de mim para oferecer a mim a gordura e o sangue, diz o Senhor. Só eles entrarão no meu santuário, eles se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Sabe o que ele diz aqui? Os sacerdotes que não seguiram os caminhos do mundo, eles vão ministrar a mim. Mas os sacerdotes que foram só vão cuidar da casa. Você está entendendo? Sem santidade nenhum homem o verá. Agora deixa eu te dizer algo. Não há nada mais belo em toda a criação do que o próprio Criador. Eu lembro do que Jesse Duplantis disse na visão que teve do céu. Ele disse, todos no céu querem se aproximar do trono. É por isso que os anjos que estão ao lado do trono permanecem por eras e eras dizendo, santo, não querem ir a lugar nenhum. Eles não querem visitar outras partes do universo. Eles amam estar bem ali, perto dele. E Deus diz, aqueles que vão chegar perto de mim e ministrar a mim e ver o meu rosto, são aqueles que não foram pelos caminhos do mundo, mas os sacerdotes que se desviaram pelos caminhos do mundo e tiveram suas almas justas atormentadas, eles vão cuidar da casa. O que você quer fazer? Quer seguir o cordeiro aonde ele for ou quer cuidar da casa? A escolha é sua. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.